Bom, então vamos agora começar o desenvolvimento das entidades do nosso projeto. Então vou abrir aqui. Bom, esses modelos que vocês estão vendo aqui do lado direito é o modelo que a gente vai implementar, tá? Lembrando o seguinte, na parte superior desse modelo, a gente tem aí a classe item, e dentro de item a gente vai selecionar qual a categoria que ele faz parte. Abaixo dele a gente tem duas classes que vão herdar as suas características, que são a classe filme e a classe jogo. Como eu falei, esse exemplo ele surgiu de um outro exercício que a gente fez em sala de aula, só que para que ele funcione corretamente, a gente precisou criar duas tabelas, uma para cada entidade, uma para a entidade filme e uma para a entidade jogo. E aí eu expliquei que não necessariamente você precisa criar uma tabela para cada, em caso de ser um programa do mundo real, né? Se fosse implementar esse programa mesmo. Mas como a gente já aproveitou um modelo existente, aí foi feito dessa forma. Logo abaixo a gente tem a entidade item de locação, que ela vai estar associada tanto a filme quanto a jogo. À direita dela a gente tem a entidade locação, que é a que vai armazenar todos os itens da locação, sendo eles um filme, um jogo. Além disso, nessa entidade de locação, a gente vai ter mais duas outras entidades associadas. Vamos ter a entidade cliente, que vai identificar qual é o cliente que fez aquela locação, e por último, a entidade usuário, que vai ser o encerramento do nosso programa, onde a gente vai criar a tela de login para que o usuário consiga se autenticar no sistema e, ao realizar uma locação, fique registrado quem foi que fez, certo? Bom, então eu vou abrir aqui agora a tela do NetBeans. Por enquanto ela está aqui do jeito que a gente deixou na última aula, apenas com o drive do banco de dados. E agora a gente vai começar a criar as classes dentro do pacote de código-fonte. Bom, eu tenho duas formas de criar uma classe. Ou eu clico no ícone branco, e vocês podem ver aí que está escrito novo arquivo, ou eu posso clicar no pacote de código-fonte com o botão direito, opção novo, aí temos aqui a classe Java. Bom, para criar uma classe Java, a gente precisa primeiro definir o nome dela. Vamos começar pela entidade categoria. E o pacote, vamos criar dentro do pacote entidades. Todas as classes que a gente implementa do modelo, a gente vai colocar no pacote entidades. Aí vamos finalizar. Bom, como vocês podem ver, existem três atributos na entidade categoria. Eu tenho o ID do tipo int, então eu vou declarar aqui int ID, vou declarar string nome e por último char tipo. Feito isso, eu vou fazer o seguinte, vou lá no menu refatorar e em seguida encapsular os campos. Essa opção vai servir para duas coisas. Ela vai tornar os atributos privados e ainda vai gerar os métodos get e set para cada um deles. Então, eu marco aqui a opção selecionar tudo. Como a gente não vai gerar documentação Javadoc para esse sistema, eu vou vir aqui na opção Javadocs e vou colocar em nenhum, para que ele não crie os comentários, conforme a gente pode ver até aqui embaixo na classe. Então agora basta clicar em refatorar. Pronto, ó, todos os atributos estão privados e aqui a gente tem os famosos gets e sets criados. Agora eu vou excluir também esses comentários que são desnecessários para o nosso sistema. E pronto, finalizamos a criação da primeira entidade. Agora vamos criar a entidade cliente. Mesma coisa da classe categoria, tá? Botão direito, novo, classe Java. Aqui a gente vai digitar o nome dela, é a classe cliente, finalizar. Vou deletar novamente os comentários. Agora vamos criar os atributos da classe cliente. Int ID, string nome, string e-mail,
e por último, string telefone. Mais uma vez, refatorar e encapsular campos. Vamos aqui selecionar tudo para criar os gets e sets. E agora observe que o Javadoc já está com a opção padrão nenhum. Tá? Então depois que você muda uma vez, não precisa mudar mais nas próximas classes. Basta clicar aí no botão refatorar. Classe cliente finalizada. Agora vamos para a classe usuário. Então, dessa vez eu cliquei no ícone branco aqui em cima. Aí ele vai aparecer essa opção que é um pouco diferente de quando você clica no botão direito. Tá? Então aqui a gente escolhe uma categoria. Nesse caso a categoria Java. E uma classe Java padrão. Nome da classe usuário. Finalizar. Vou apagar os comentários novamente. E agora basta declarar os atributos da classe usuário. Int ID, string nome, string login, string senha. Outra forma de encapsular os campos é a partir das teclas Ctrl, Alt, Shift e E. Aí ele vai abrir a mesma tela de encapsulamento. Então você clica selecionar tudo e depois no botão refatorar. Mais uma entidade finalizada. Então, pessoal, pode ver que é uma coisa bem repetitiva, tá? Basta vocês olharem no modelo e transcrevendo o modelo para a sua classe Java aí no teu sistema, ok? Então, vamos para a próxima aí. Bom, como a gente pode observar aqui, no caso das classes filme e jogo, elas estão herdando da classe item, tá? Então, a gente ainda não pode criar essas classes, porque ela depende de outra classe para terminar a sua implementação. Bom, a classe item a gente já pode criar agora, porque ela depende apenas da categoria que a gente criou, foi a primeira classe a ser criada. Vamos agora criar a classe item. Então, botão direito, novo, classe Java, o nome da classe é item, vamos finalizar. Deletamos o comentário e declarar os atributos dessa classe. Int ID, string título, string descrição, double preço. Lembrando, nem descrição e nem preço a gente não coloca nem descrição e nem preço a gente não coloca o C cedilha, porque é um caractere especial, tá? Sempre lembrando disso. Título, a gente não coloca acentuação também, ok? Próximo aí, int número de dias. E, por último, a gente vai declarar o objeto da classe categoria. Então, vamos colocar aqui, categoria, categoria. Agora, vamos encapsular os campos. Mais uma vez, eu vou com a tecla de atalho, Ctrl, Alt, Shift, E. Vou selecionar tudo e refatorar. Bom, além disso, a gente tem o relacionamento entre item e categoria, ele é do tipo composição. Ou seja, para finalizar esse relacionamento, a gente precisa declarar o método construtor de item, recebendo a categoria como um parâmetro, para finalizar a implementação da composição. Então, vamos declarar aqui um método público. O nome dele é item, que é o mesmo nome da classe. Aí, entre parênteses, a gente vai declarar o parâmetro categoria. Então, categoria com C maiúsculo, categoria com C minúsculo. Aí eu abro e fecho as chaves em seguida. Lembrando que é muito importante você se atentar à declaração das classes e atributos, pois o Java sempre vai diferenciar maiúsculo de minúsculo, ok? Então agora a gente coloca this.categoria é igual a categoria. Como foi explicado em sala de aula, eu vou repetir aqui, esse comando this,
ele representa essa classe item. Então, a gente coloca sempre que a gente quer diferenciar a categoria, que é essa daqui declarada na minha classe, dessa outra categoria, que se a gente clicar em cima dela, ele vai realçar essa daqui de cima, que é o parâmetro recebido no método construtor. Tá? Então, se eu não colocar o comando this, o NetBeans ele vai dar um alerta dizendo que o valor designado nunca é utilizado. E abaixo, designação ao próprio elemento. Significa que é como se eu estivesse atribuindo o valor de uma variável para ela mesma. Tá? Então, eu preciso do comando this para diferenciar esse atributo daqui da classe desse atributo aqui do meu método construtor. Pronto, finalizamos a criação da entidade item. Agora, a gente já pode criar as entidades filme e jogo, porque as duas vão herdar dessa classe item que a gente acabou de implementar. Próximo passo, botão direito, novo, classe Java. Vamos começar pela classe filme. Mais uma vez, a gente apaga os comentários e declara os atributos específicos da classe item. Então, string diretor e int duração. Mais uma vez, duração não tem C cedilha e nem o til em cima do A, tá? Porque são caracteres especiais. O próximo passo é encapsular os campos. Mais uma vez, Ctrl Alt Shift E, seleciona tudo, refatorar. Pronto, declarou aqui os métodos get e sets. E agora a gente precisa implementar a herança. Nesse caso, basta eu clicar aqui na frente do nome da classe, dar um espaço, digitar extends item. Ou seja, eu estou estendendo da classe item. Aí ele está dando um erro aqui em cima. Esse erro, pessoal, acontece pelo seguinte motivo. Ele até descreve aqui para a gente o motivo do problema. Ele está dizendo que na classe item é obrigatório o parâmetro da categoria. Nada mais é do que aquela composição que a gente implementou lá na classe item. Então, quando a gente implementa a composição em uma classe mãe, essa composição também vai precisar ser implementada nas classes filhas. Então, basta que eu crie aqui o método construtor da classe filme. Então, esse método precisa ser público, o mesmo nome da classe, abre parênteses, ele tem que receber a categoria, como a gente viu no erro. Então, categoria maiúsculo, categoria minúsculo, abre e fecha chaves. Só que tem um detalhe, essa categoria ela não está declarada dentro da classe filme, ela está declarada lá na classe item. Então, para que a gente pegue esse parâmetro aqui e envie para a classe mãe, a gente precisa utilizar a palavra reservada super. Então, a gente coloca super, abre parênteses e coloca a categoria aqui dentro. Encerra com ponto e vírgula. Fazendo isso, ele vai parar de dar o problema que tinha aparecido. Tá ok? Então, o comando super serve para pegar um parâmetro que foi recebido na classe filha e enviar para a classe mãe, para que o método construtor funcione corretamente. Finalizamos, então, a classe filme. Agora, partimos para a criação da classe jogo. Botão direito, nova, classe Java, jogo. Mais uma vez, vou apagar aqui os comentários e vou declarar os atributos. Int memória, string tipo. Ctrl Alt Shift E, a gente vai fazer o encapsulamento, refatorar. E do mesmo modo que a gente fez lá na classe filme, precisamos fazer aqui na classe jogo. Então, extends item. E ele vai dar o mesmo problema, tá? A gente precisa também implementar o construtor na classe jogo. Então, vamos aqui,
public jogo, abre parênteses, categoria, abre chaves e fecha em seguida. Super categoria e finaliza com ponto e vírgula. Beleza? É isso que a gente precisa para a classe jogo. Então, vou criar aqui novamente, botão direito, novo, classe Java, item locação, dentro do pacote entidades. Finalizar. A gente apaga aqui os comentários. Então, vamos colocar aqui int id, double valor. E agora, dentro do valor, a gente precisa, dentro do valor não, dentro da classe item, vamos precisar do objeto da classe jogo e da classe filme. Então, vamos colocar aqui filme com F maiúsculo, filme minúsculo, jogo com J maiúsculo, jogo minúsculo. Feito isso, a gente faz o Ctrl Alt Shift E para fazer o encapsulamento. Seleciona tudo, refatorar. Pronto. Temos agora os atributos privados e os métodos gets e sets. Lembrando, pessoal, que no caso do item de locação, a gente pode ser que esse item seja um filme ou um jogo. Em nenhum momento ele vai ser um item com os dois dados preenchidos, tá? Porque a gente vai ter uma tabela para armazenar tanto o filme quanto o jogo, mas no caso essa tabela não pode ser os dois ao mesmo tempo, ok? Então, para finalizar, vamos criar a entidade locação. Botão direito, novo, classe Java, locação. E finalizar. Vamos apagar aqui os comentários. E agora vamos declarar os atributos. Int id, double valor, date, data. E aí, nesse caso, ele vai aparecer esse problema, né? Ele está dizendo que não foi encontrada a classe data. É porque é o seguinte, data não é um tipo padrão da linguagem Java, assim como a gente tem o inteiro, a string, o decimal e os outros que a gente já estudou, né? A data ele é um tipo especial e para utilizar ele a gente precisa importar essa classe aqui na parte fora da nossa classe. Então a gente vai digitar aqui import java.util.date. Ponto e vírgula, ele já corrige o problema. Então o que acontece? O pacote java.util ele possui várias classes. Dentre elas, a gente vai ter a classe date, que a gente precisa para esse caso que a gente está implementando aqui de datas. Bom, além disso, a gente observa aqui no modelo que a locação ela precisa de itens, né? Eu posso alugar um ou mais filmes, um ou mais jogos. Então, no caso do item de locação, não basta eu colocar aqui item locação e declarar como item locação. Porque fazendo isso, é como se a locação só tivesse apenas um item, tá? O que não é o nosso caso. A gente pode ter vários itens de locação. E aí, nesse caso, para que a gente consiga criar um relacionamento com vários itens, a gente precisa importar outra classe que ela é responsável por criar uma lista de itens, ou melhor, uma lista de objetos dentro de um outro objeto. Então, assim como a gente fez com a data, a gente vai importar java.util.
ArrayList, tá aqui em cima. Então, finalizei com ponto e vírgula. Agora, ao invés de declarar itens de locação, a gente vai precisar declarar um ArrayList e utilizar o sinal de maior e menor para definir que tipo de ArrayList que a gente está criando, ou seja, que tipo de objetos que a minha lista vai armazenar. Então, nesse caso, é uma lista de objetos de itens de locação. E aí, nesse caso, ao invés de colocar item locação no singular, a gente coloca itens locação no plural. Ok? Aí, agora, é fazer o mesmo que nas outras classes. Ctrl, Alt, Shift, E. E selecionar tudo e pedir para refatorar. Prontinho. Agora a nossa classe locação, ela vai permitir adicionar vários itens de locação. Ok? Acabou faltando um detalhe, né? A classe de locação, ela também faz relacionamento com as classes cliente e a classe usuário. Então, eu vou ensinar para vocês aqui um outro detalhe que a gente pode implementar outros atributos dentro de uma classe, mesmo depois de ter feito já o encapsulamento, ok? Então, eu posso colocar esses atributos em qualquer posição da classe, tá? Eu vou colocar logo depois da lista, não tem nenhum problema. Então, eu vou colocar aqui, ó, cliente, usuário, para armazenar tanto os dados do cliente quanto do usuário que fez a alocação para aquele cliente. E aí, basta eu apertar as teclas Ctrl Alt Shift E novamente, só que para manter a mesma ordem que está aqui, porque tanto o cliente quanto o usuário estão logo depois do meu ArrayList de itens de locação. Então, o que eu preciso? Ir lá no final da classe, e aqui, ó, logo depois do último método, que é o método setItens de locação, aí sim, com o cursor do mouse aqui, nessa linha, eu vou apertar a tecla Ctrl Alt Shift E. E aqui eu posso selecionar tudo, não tem nenhum problema. O que já existe, o NetBeans vai ignorar, e o que não existe, ele vai criar em seguida. Então, vou clicar em refatorar. Pronto. Ele já refatorou, criando aqui o getSet para o usuário e para o cliente. E aqui em cima, os dois estão privados. Ok? Bom, essa aula foi um pouco mais extensa que as outras duas, mas a gente conseguiu finalizar a criação das entidades. Bom, aí na próxima aula a gente vai trabalhar com a criação do pacote de conexão com o banco de dados. É onde a gente vai criar as entidades de conexão com o banco de dados e começar a criação das classes DAO à medida que a gente for criando o nosso sistema. Ok? Então, um abraço e até a próxima aula.